e amém. Glória a Deus. A graça é uma pessoa. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo Jesus. Ela veio. Jesus Cristo é a graça, é o favor imerecido que eu e você experimentamos e não podemos viver da mesma maneira. Hoje eu li um texto, e ele está em Hebreus, no capítulo 10, 19. Quem está lá no slide vai ter que ficar bem esperto comigo hoje. E no final eu faço os visitantes. Agora eu já entrei na linha de raciocínio aqui, depois eu faço. Gente, eu sempre tenho um dilema comigo de saber qual que é o texto predileto, sabe? Antes era Provérbios 4, 16 ou 18, que era que a vereda do justo era como a luz da aurora, cada dia brilha mais e mais. Agora eu estou chegando à conclusão que esse texto aqui é mais forte, porque hoje o Espírito Santo falou diretamente comigo sobre esse texto. Olha que interessante, só o 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sempre quando eu repetia, pode deixar no 19, sempre quando eu repetia esse versículo, eu não falava de intrepidez, eu falava de ousadia, porque tem algumas versões que diz com ousadia. Agora, você sabe que o Espírito Santo hoje, incrível, eu estava lendo esse texto, ele falou comigo, Lucas, pesquisa na sua Bíblia, que vê lá o original, pesquisa essa palavra ousadia, pesquisa o original dessa palavra intrepidez. Eu sempre achei que intrepidez e ousadia era de fato intrepidez e ousadia. Ou seja, sabe quando você pode entrar de maneira ousada num lugar, abrir e falar, cheguei, sem medo, cheguei, eu sou líder aqui, não é verdade? Intrépido, o cara é intrépido, ou seja, o cara chega chegando, ele é o dono da padaria, e ele chegou moendo. Era isso, esse é um negócio que eu imaginava quando eu li esse texto. Mas aí, agora eu fui olhar no original dessa palavra, intrepidez, não tem nada a ver com o português. Não tem nada a ver com o que eu e você acreditamos no português. A tradução, a origem da palavra grega que foi escrito isso aqui, é parésia. P-A-R-R-H-E-S-I-A. Parésia. Que significa falar francamente, falar com liberdade, ou seja, sem rodopio. Você falar o que você pensou, você falar. Porque o engraçado é que quando eu vou falar com qualquer um aqui, eu tenho um filtro para falar. Tem cada história que eu escuto na minha frente, eu penso uma coisa, mas para falar eu não posso falar do jeito que eu penso. Ou vai dizer que você fala o que pensa? Mentira. Mentira, você pode falar para quem você tem muita intimidade e olhe lá. Tá? E olhe lá. Mas você, com certeza, não externa todos os seus pensamentos. Eu tenho certeza disso. Eu conheço um pouquinho dos seres humanos, e eu vou dizer que eu tenho certeza absoluta que você não é franco com todo mundo ao teu redor. Nem com a pessoa que você acha que é mais íntima, você não é plenamente franco. Agora, com Deus, que sonda e conhece os nossos pensamentos, a Bíblia diz, entre no Santo dos Santos, no lugar em que Deus se revela e se manifesta, e fale francamente, sem rodopio. Sabe o que eu acho interessante disso? É que nós ganhamos pela graça de Deus o presente que o judeu acha inimaginável. Ter contato pleno com o Criador dos céus e da terra, com o Todo-Poderoso, com aqueles que ele sequer cita o nome. Você sabia que um judeu que lê a Torá, lê o Velho Testamento, ele não cita o nome de Deus? O nome de Deus no hebraico é Elohim. Você não vai ver um judeu falando, hoje eu conversei com Elohim. Você não vai ver. Ele jamais, porque um dos mandamentos é não citar o nome de Deus em vão. Então eles não citam o nome Elohim. Os judeus colocaram um nome no hebraico, em que eles citam até hoje, que é Hashem. Eles falam, hoje eu falei com Hashem. Hoje eu conversei com Hashem. Hashem significa o nome. Ele sequer cita o nome de Deus. Então Deus para ele literalmente é um chefe. Agora para nós que participamos da adoção de filhos, Deus é um pai, que me conhece, ele sabe, não adianta, como eu converso sempre com meu amigo baterista, bombado, Deus, ele é um pai, você não precisa dar rodopio, você não precisa bancar o santão, você não precisa falar bonito, você não precisa falar, meu Deus, que Deus está aqui, meus irmãos, não, aí vai falar, ora, é 5 para remacachurialai. Não.
Você pode ser você. Você é esquisito. Você é esquisito. Você é estranho demais. Mas é desse jeito que Deus quer você. Eu não preciso fingir. Eu não faço nada para merecer. Eu faço porque eu me sinto amado. Eu entendo quem Deus é. E entendo que Ele me aceita doido, estranho, igual eu sou. Igual você é. Do jeito que você é. Já imaginou um Deus assim? Que não olha para os seus defeitos? Que não se importa com eles porque castigou os meus defeitos e os teus defeitos no Filho dele. Isso é a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça veio por intermédio de Cristo Jesus. Ele veio, a graça se manifestou na pessoa de Cristo. A lei foi dada, foi entregue numa pedra. Agora a graça se revelou em Cristo Jesus. Aí Romanos 8,32, Paulo diz: como, de que forma Deus não vos dará juntamente com o seu Filho todas as coisas? Qual é o problema de Deus entregar qualquer outra coisa para você, tendo em vista que Ele já entregou o Filho dele? É por isso que eu só me conecto e agrado a Deus e usufruo de tudo que o reino dele tem para mim quando eu tenho fé. Porque é só por fé que eu creio e recebo. Abraão creu e lhe foi imputado as bênçãos e as promessas por justiça. Por isso que quem tem fé agrada a Deus, quem não tem não agrada. Sabe por quê? Porque o Pai é galardoador, Ele é presenteador, Ele recompensa aqueles que o buscam. Se eu não recebo nada da parte de Deus, é porque me falta fé. E se me falta fé, eu não tenho agradado a Deus. E o que eu preciso é ter fé no Filho de Deus, que me deu o poder de ser chamado Filho de Deus também. Existe um poder para quem é Filho de Deus. Agora, o que eu e você temos que entender, e nós não entendemos, é que, sabe, se alguém vier e me contar uma história, do meu amigo aqui, pastor Lucas Pacheco, contar que ele estava num lugar, e que ele dançou loucamente, como se não houvesse amanhã, em que ele saía para a galera e dava tapa e rodopiava tal, eu escutando essa história eu falaria, mentira, não é possível, conheço ele não faz isso, ele é um cara mais na dele, mais de boa, perfil dele, não é assim, eu conheço ele, não é assim. Nós somos filhos de Deus e vivemos uma vida aflita, não conhecendo o Pai que temos. Eu queria que você hoje entendesse, meu desafio é esse, é apresentar o Pai que você tem, o Pai que eu tenho, para você desmistificar algumas coisas na sua cabeça e poder se relacionar com esse Deus que eu e você temos. Amém? Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Você, meu irmão, não é esse corpo maravilhoso que eu estou vendo. Pena que não enxergo a boca e o nariz. Mas você não é essa carcaça aí. Você não é isso. Você não é isso. Quantos já foram num velório aqui? Eu já fui em alguns velórios, certo? Quando você olhou para o morto lá, defunto, como você queira, olhou para ele, era a pessoa que você conhecia? Não, é só a carcaça dela. Ela não estava ali mais falando contigo? Ela não estava ali para dar aquele sorriso que ela sempre te deu? Ela não estava ali para olhar para você da maneira que ela sempre olhava? A pessoa não é aquele corpo. Ele já não está mais ali. O corpo ficou, mas a pessoa não está ali. Vou provar para vocês. Romanos 8:9. Coloca ali rapidão para mim. Romanos 8:9. Deus é Espírito. Deixa aí. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ok? Vós, porém, não estáis na carne, mas você é espírito. Eu não vivo mais pela carne. Eu não estou aqui, eu não sou a carne, eu sou espírito. Eu sou uma realidade espiritual. Então, importa que aqueles que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. A pergunta que eu tenho para te fazer, quem é a verdade? A Bíblia diz que Jesus Cristo responde, eu sou a verdade. Então, peraí, e quem adora a Deus, quem se relaciona com Deus, tem que entender que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram em Espírito e em
verdade. Eu só posso adorar a Deus se eu entender que eu sou uma realidade espiritual e em Cristo Jesus, porque nele é o caminho que me leva à verdadeira vida, que é Deus, que eu sou abençoado em toda a região celestial, e quando eu fecho o meu quarto, eu por fé, eu falo e acredito que eu sou uma realidade espiritual, e em nome da verdade, que é Jesus, eu me conecto com o Pai, que é Deus, que é Espírito, e eu consigo desenvolver um relacionamento com Ele. Por causa do sangue de Cristo Jesus, que me abriu o caminho. Não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com o que eu fiz, não tem nada a ver se eu sou bonito ou sou feio, se eu penso coisas boas ou coisas ruins, se eu sou uma pessoa maravilhosa ou não, tem a ver com aquilo que Cristo Jesus gritou, está consumado. Eu fiz, eu abri o caminho, eu rasguei o véu de cima a baixo, e você fala comigo. Deus nunca vai deixar de falar com você. Eu estou olhando para uma pessoa aqui essa noite, ela me fez uma pergunta interessante. Ela falou, pastor, se eu pecar, cometer um negócio, eu vou para o inferno? Aí eu falei, sua filha, se errar contigo, você não é mais pai dela? Não, eu falei, então teu relacionamento nessa linha de raciocínio com a tua filha é mais forte do que o teu com Deus, pelo sangue de Cristo Jesus? Deus é pai. Se você foi recebido como filho de Cristo Jesus, a pergunta que eu faço para você que é pai, existe alguma coisa que teu filho ou tua filha faça, que você vai olhar para eles e falar assim, eu tenho tanta vergonha, que eu quero que você vá para o inferno? Não. Não existe. Você sempre vai ser filho. Não há nada que um filho faça que perca o direito de ser filho. Amém? Então, entenda um pouquinho do amor desse Deus por mim e por você. Meu objetivo é você conhecer um pouquinho mais do Deus que você tem. Sabe qual é o grande problema? É que eu e você vivemos numa limitação dos benditos 5 sentidos. 5 sentidos. Só que nós somos muito limitados. Deus é muito além. Uma águia, eu vi um vídeo. Uma águia, eu vi ela voando. Quantos viram essa semana? Estava bombando esse vídeo. Voando com um tubarão, um mini tubarão. Ela pescou um mini tubarão, a águia. Ela foi lá, a águia vê quilômetros. Eu fiquei pensando, falando com Deus, né? Se uma águia já enxerga quilômetros e eu enxergo daqui até outra quadra, dependendo se eu estou com óculos ou não, imagina Deus, quando olha para mim e para você, o que Ele não vê? Agora, o nosso grande problema é que nós, por sermos carnais, termos um corpo, limitamos o nosso relacionamento com Deus por nosso comportamento e não pela posição conquistada em Cristo Jesus para mim e para você. Nós temos um dia em que as pessoas nos estressam, nos tiram do sério, né? E eu perco a cabeça e aí eu fico com vergonha de falar com Deus. Como se o meu comportamento conquistasse uma posição em relação a Deus, quando na verdade a minha posição foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. O grande problema é que sempre e nunca vai existir um dia em que você olhe para você mesmo e não esteja peladão. Nossa, pastor, que profundo é, usa essas palavras que você acorda. O problema de Adão e Eva foi porque um belo dia, eles viram que estavam pelados, e acharam que seria um problema se apresentar diante de Deus peladão. Só que todos os dias, eles se apresentavam diante de Deus peladão. O problema é que eles comeram do fruto da consciência do bem e do mal, ou seja, agora o meu comportamento disse eu sou bom, e o meu comportamento disse eu sou mal. Não tem nada a ver com Deus ter escolhido me amar. Aí mora o problema. É por isso que o jugo de Jesus, quando ele chegou, falava para os outros, meu jugo é suave. Porque o que esses caras estão impondo para vocês, para merecer ter contato com Deus, não está escrito. Nem eles mesmos conseguem cumprir. Pastor, mas você pregando assim, você me dá um senso de que eu sou salvo, eternamente salvo, não há nada que eu possa fazer para Deus deixar de me amar, eu vou viver uma vida loucamente, fazendo tudo de errado como se não houvesse amanhã. Meu irmão, então você não entendeu nada. Eu não consigo avacalhar com pessoa que é só boa comigo.
Eu não consigo não ser fiel e não honrar quem mesmo eu sem merecer me abençoa e me enche de dádiva. E quanto mais eu aceito esse amor, automaticamente eu mais dou esse amor. Se tem um evangelho que eu quero pregar, é a mulher que entregou tudo. Sabe por quê? Porque ela muito foi perdoada, muito ela foi amada. Então ela não tem problema de quebrar 1 ano de serviço daquele vaso aos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Todos os religiosos falando, essa mulher é doida, essa mulher é maluca. Não, é porque ela foi muito perdoada. E quem muito perdoado é, muito amado também é. Meu irmão, o que eu quero que você entenda hoje é que Deus te vê de uma maneira espiritual e não carnal. Vou te dar um exemplo aqui, segura essa. Em Gênesis 22, Deus olha para Abraão e fala, Abraão, pegue o seu único filho e vá e sacrifique ele. Pergunta, a que filho Deus estava referindo? Em nome de Jesus, Isaque. Mas Abraão tinha outro filho ou não tinha? Tinha um filho chamado Ismael. Agora, Deus, ele é burro ou é inteligente? Vamos lá, gente. É Deus agora, invoquei aqui o negócio. O negócio ficou com temor aqui agora. Burro ou inteligente? Inteligente, né? Certo. Se eu sei que Abraão tinha 2 filhos, Deus sabia ou não sabia? Mas quando ele fala com Abraão, ele fala, pegue o seu único filho e sacrifique ele. Ele está falando de Isaque, Abraão tinha 2 filhos. Sabe por quê? Porque Ismael foi feito na descrença da promessa de Deus. Foi um filho gerado na carne, porque Sara, na carne, não poderia conceber. Então ele vai e tem um filho com Agar, mais jovem, que seria capaz de ser fértil e dar um filho a ele. Agora, Deus, ele enxerga as promessas espirituais que ele fez para mim e para você. Deus não olha de maneira carnal para você. Você para Deus é uma realidade espiritual. Sabe por quê? Porque a morte é o fim da carne, mas é o início de uma vida plena com Deus. Incrível, né? Incrível. A Bíblia diz que depois que eu aceito Cristo Jesus, é por isso que a Bíblia diz que o homem natural, carnal, não aceita as coisas do Espírito, porque para este homem carnal, as coisas espirituais são loucura. E de fato, o que eu estou falando para você, que Deus não olha para a tua carne, mas Deus olha para quem você é em Cristo Jesus, para o teu espírito, meu irmão. E ver você reto, justo e aceito por Ele, é só tendo fé para acreditar. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser perfeito, você nunca vai ser bom bastante, você nunca vai ser alguém que não erra, você nunca vai ser alguém que Deus olhe para os anjos dele, para você, pelo que você faz, e fale, nossa, eu tenho orgulho de você. Nunca. Agora, a minha história e a tua história é mais ou menos como a história dos filhos de Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú tinha o direito de primogênito, de ser abençoado com a bênção da primogenitura. A maior parte da herança deveria ir para Esaú. Os benefícios de primogênito deveriam ir para Esaú, o irmão mais velho. Mas aí, Rebeca, esposa de Isaque, mãe desses 2 filhos, resolve ajudar Jacó, o filho mais novo. E ela o veste com a roupa de Esaú. Passa o perfume de Esaú. E no dia em que Isaque está cego, apenas ouvindo, falando, cheirando, ele recebe Jacó. Mas na cabeça dele, Jacó era Esaú. Porque a mãe tinha vestido com a roupa do seu irmão e botou o perfume do seu irmão. Quando Isaque está naquela conversa com Jacó, achando que era Esaú, ele fala, mas a sua voz
é a voz de Jacó. Mas no seu corpo, a pele é de Esaú. E o cheiro também é de Esaú. Eu vou te abençoar. Quando nós chegamos diante de Deus, aceitando Jesus em nossos corações, o sacrifício feito na cruz por Ele, Ele nos olha. Deus pode até falar, mas a voz é do Lucas, não merece não. Esse não merece ser abençoado, o Lucas lá não mas o cheiro é de Cristo Jesus. Paulo diz que nós somos o bom perfume. E o que ele está revestido é o sangue, é o DNA do meu filho. Eu vou abençoar ele, eu vou abençoar em Cristo Jesus esse rapaz em todas as regiões celestiais. Esse rapaz está abençoado. Meu irmão, é por isso que eu e você somos abençoados. Porque recebemos o Espírito Santo de Deus. E depois que eu recebo esse Espírito, a minha vida muda. Não é porque eu apenas o recebi, não. É porque Ele começa a guiar os meus passos. Ele começa a me instruir. Ele começa a me ensinar. A Bíblia diz que depois que esse Espírito da verdade viria, Ele me ensinaria todas as coisas. O verdadeiro conselho que você vai receber são conselhos inspirados por Deus. Deus às vezes usa pessoas para falar com você, mas sempre é Deus falando. O mérito é sempre dele. Deus usa o Espírito Santo para falar dentro de você e o mérito sempre é dele. O mérito de uma igreja não é dos seus pastores. O mérito de uma igreja é do Espírito Santo de Deus. O mérito da tua empresa não é de você, é do Espírito Santo de Deus. O mérito da tua vida será do Espírito Santo de Deus. E enquanto isso for real, a tendência é só crescer. Enquanto isso for a verdade, a tendência é só romper. Porque se o Evangelho fosse pregado para agradar corações de homens e mulheres, não seria mais Evangelho. É por isso que hoje, o que eu quero falar com você, é que eu não sei qual é o teu comportamento, eu não sei quais foram as tuas atitudes, mas há um lugar para você, independente de como você pensa e se comporta, há um lugar para você, de ser filho de Deus, de receber a adoção. A Bíblia diz que foi-nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão, se você não tem vivido uma vida sobrenatural, mesmo em tempos de crise, eu quero dizer para você que existe poder de Deus para curar a tua alma. Existe poder de Deus para te fazer prosperar em todos os sentidos. Existe poder de Deus para a sua vida. E Ele está à disposição para aquele que crer. A Bíblia diz que o pai da fé, Abraão, creu contra esperança. Talvez você está aqui, e a esperança faz todos os X de não possível para todas as áreas que você queria que a sua vida fosse transformada. Eu estou aqui para dizer que você pode crer contra a esperança, porque teu Deus é a tua verdadeira esperança.